No ano de 2015, eu tive a oportunidade de participar de um seminário promovido pela editora Vida Nova. Se eu não me engano, o nome desse seminário era Vida Nova para a Igreja. E esse seminário ele aconteceu na antiga denominação em que eu servi, o Ministério do Espaço Cristão, na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E lá eu tive a oportunidade de comprar alguns livros. Eu lembro que eles levaram material para venda lá, eles estavam com preços bem atrativos, né? E ainda tinha uma condição bacana para pagar no cartão de crédito. Então, eu não pensei duas vezes. Escolhi lá vários títulos e trouxe uma caixa de livros para casa. Essa caixa de livros, ela ficou guardada até mais ou menos 2018. Depois esses livros foram para a minha biblioteca, né? Aqui tem uma parte da minha biblioteca. E eu comecei a usar esses livros na hora de preparar um sermão, enfim, eu comecei a usar esses livros. Só que eu sou um leitor diferente. Eu não tenho o hábito de ler livros do início ao fim. Eu gosto muito de livros técnicos e de comentários, então normalmente eu vou até um livro buscar uma informação que eu preciso, buscar alguma coisa que vai ser útil para mim naquela hora. Então é bem raro eu pegar um livro e ler esse livro do início até o fim. Só que quando nós chegamos ali em 2020, estávamos em plena pandemia da Covid-19 e eu queria melhorar a minha performance, não é a melhor palavra, mas eu queria melhorar a minha performance como pregador das Escrituras, né, como pregador da palavra, e eu resolvi fazer uma série de leituras, e ali eu decidi ler alguns livros do início ao fim. E aí, quando eu fiz essa seleção, eu selecionei 4 livros, e esses livros, todos eles estavam relacionados à pregação da palavra, à homilética, à exegese e tal. E o primeiro livro que eu li foi esse aqui. Esse livrinho aqui. Livrinho não, isso aqui é um livraço. Né? Começa pelo autor, né? John Stott é um cara sensacional, né? Foi um cara sensacional. E esse livro aqui, ele foi a melhor escolha que eu podia ter feito para começar as minhas leituras para me melhorar como pregador. Aqui na primeira página, ó, tem uma anotação feita a lápis, e nessa anotação aqui eu anotei o início e o fim. Ó, olha só, para quem não tem o hábito de ler livros do início ao fim, eu comecei dia 14 de 10 de 2020 e eu terminei dia 22 de 10 de 2020. Eu li o livro inteiro em 8 dias e provavelmente sábado e domingo eu não devo ter lido, porque os meus sábados e domingos eles são meio complicados em termos de tempo, não é o momento que eu tenho para leitura. E aí eu escrevi o seguinte, ó, eu não poderia ter escolhido outro livro para iniciar uma série de leituras que me melhore como pregador, mas será que fui eu, entre aspas, que escolhi? Então, eu quero hoje falar sobre esse livro do John Stott. O conteúdo desse livro aqui foi uma série de palestras que o reverendo John Stott ministrou no ano de 1961, num seminário que aconteceu em Pasadena, Califórnia. Esse seminário aqui, ele ministrou em 4 dias ou 6 dias, aqui, ó, de 10 a 14 de abril de 1961. Então foram 4 dias que ele ministrou essas 5 palestras. Depois ele pegou esse material, ele transformou em texto, né? E ampliou o material, aí ele colocou as pesquisas deles e tal. Mas antes de entrar no texto, eu quero falar da qualidade física desse livro, da beleza desse livro. Começa pela capa, ó, uma capa bonita, bem diagramada. A impressão do megafone aqui, ó, é um ícone para o livro, depois tu vai conseguir ver isso, ó. Ela é uma impressão diferenciada, ele é quase um alto relevo. O acabamento do livro é excelente, ele tem a orelhinha aqui para marcação. E aí eu quero chamar a atenção o seguinte, primeira coisa, o papel no qual ele foi impresso. Esse papel aqui ele não é branco, ele é um papel meio amareladinho, meio âmbar, chamado papel avena, e ele não é um papel fino, então a gente não vê o que está escrito do outro lado, e quando a gente usa o marca-texto ele também não passa tão fácil assim para o outro lado. O fato desse papel aqui não ser completamente branco é muito bom porque eu lembro que na época, lá no meu escritório, eu tinha aquela luz fluorescente, sabe, meio azulada, e não cansava. É muito confortável de ler esse papel aqui. É uma obra antiga já, não sei se a Vida Nova ainda tem esse mesmo livro aqui para vender, com essas mesmas características, mas se tem, vale a pena comprar porque, olha, top, top mesmo. Outra característica, né, é que o ícone do megafone ele está presente em todas as páginas do livro. Ele está presente no início dos capítulos, ele está presente um pouquinho maior, e depois, no meio dos capítulos, ele está aqui no cantinho da página em cima. Para quê? Para nos mostrar para nos lembrar, né, que nós estamos falando do pregador. Ou seja, nós estamos falando daquele que é um instrumento que vai amplificar a voz da palavra de Deus e vai direcionar essa voz.
Então achei genial, foi muito bem pensado, né? Claro que essa aqui é uma edição brasileira, então essa capa deve ser exclusiva do Brasil, esse ícone também deve ser exclusivo do Brasil, mas foi muito bem pensado, porque ao longo da leitura a gente não esquece disso, né? Nós que somos pregadores e que estamos lendo isso aqui, nós estamos sempre lembrando, ó, eu sou um megafone, eu sou um instrumento nas mãos do Senhor. Outra característica interessante que eu achei aqui é que no rodapé do livro aqui, ó, no rodapé da página, nós temos uma sequência de informações e para mim foi útil, né? Para mim ajudou bastante, tá? Nós temos o número da página par aqui à esquerda, né? Temos o número da página par, o título do livro, o perfil do pregador. Depois, na página ímpar, a gente tem o título do capítulo, né? No caso aqui, no início, na página 41 aqui é o Arauto, que é o segundo capítulo. E depois nós temos o número da página par. Outra coisa bem interessante e muito importante, principalmente para quem gosta de fazer uma leitura mais acadêmica, é que no final de cada capítulo, ele coloca aqui, ó, notas. Então, nessas notas aqui, o que nós temos? Nós temos referências bíblicas, referências bibliográficas, o que mostra, né, que o John Stott ele estudava muito, né, lia muito. Então tem muita referência bíblica, muita referência bibliográfica e tem comentários do John Stott e de outros que ele colocou aqui, né? Comentários sobre versículos, comentários sobre palavras em grego e tal. Assim, ó, sensacional. Qualidade física, a beleza estética do livro, muito legal, muito legal. Um livro bem acabadinho, ele fica muito bem na estante, muito top mesmo. Mas vamos lá, vamos para o texto. Como eu falei, esse livro, ele nasceu a partir de uma série de palestras que o John Stott ministrou nesse seminário lá em Pasadena, e ele mesmo faz o prefácio do livro. E no prefácio ele deixa muito claro o quê? Ele deixa claro que o objetivo dele não é ensinar técnicas de pregação, ao mesmo tempo que ele diz o seguinte, ele diz que reconhece a importância das técnicas de pregação, o valor da comunicação, né, para transpor esse abismo que existe entre a igreja e o mundo, né, entre o mundo secular e o objetivo da igreja, que é o evangelismo. Ele fala o seguinte aqui, ó, na página 9, ele diz assim: creio que precisamos adquirir na igreja de hoje uma visão mais clara do ideal divino revelado para o pregador, o que ele é, o que o pregador é e como ele deve trabalhar. Então, a partir disso, ele pegou algumas palavras, né, algumas metáforas do Novo Testamento para dizer o que é, né, o pregador. Ele divide o livro em 5 capítulos, né, depois desse breve prefácio que ele faz aqui, que dá uma página, tem meia página aqui, mais meia aqui, esse é todo o prefácio, o livro ele não tem introdução, o prefácio já é a introdução, e ele usa 5 metáforas. Essas 5 metáforas são o despenseiro, o arauto, despenseiro, a mensagem e a autoridade do pregador, o arauto, a proclamação e o apelo do pregador, testemunha, a experiência e a humildade do pregador, pai, o amor e o carinho do pregador, e ele termina com servo, o poder e a motivação do pregador. Esses são os 5 capítulos, né, do livro. Bom, quando Stott começa a falar no primeiro capítulo aqui, ele fala no dispenseiro, ele começa desconstruindo algumas coisas, tá? Então, ele não começa dizendo o que o pregador é, ele começa dizendo algumas coisas que o pregador não é. E isso é muito importante. Por quê? Porque ele quebra aqui algumas imagens erradas, né, que as pessoas podem atribuir aos pregadores e que os pregadores podem, eles mesmos, assimilar ou construir essas imagens. Então, por exemplo, aqui, ó, ele fala que o pregador não é um profeta, o pregador cristão não é um profeta, não é um apóstolo, muito menos um falso profeta ou um falso apóstolo, e não é um tagarela, né, como Paulo foi taxado de tagarela lá em Atenas, no livro de Atos ali. E aí ele pergunta, então o que é o pregador? Ele é um dispenseiro. O dispenseiro ou o mordomo é aquele que administra com dedicação e disciplina e mantém bem abastecida a sua dispensa. Com qual finalidade? A fim de servir a família do seu senhor com um alimento saboroso e nutritivo. Então o dispenseiro é a figura do pregador para dentro da igreja. É isso que o John Stott está falando. Depois, indo para o capítulo 2, ele fala do arauto. E o arauto ele é o mensageiro do rei. O arauto é aquele que carrega uma autoridade e o rei investiu nele, que no caso o Senhor investiu nele. E ele fala o seguinte aqui, quando ele fala no arauto, ele fala aqui ó, na página 33, somos despenseiros das coisas que Deus disse
e arautos das coisas que Deus fez. Como despenseiros, somos responsáveis por uma revelação plenamente realizada, ou seja, como dispenseiros nós temos a palavra, que é a revelação plena, fechada, completa de Deus, e dessa revelação nós pegamos o alimento e levamos para a igreja. Mas como arautos, proclamamos a boa notícia de uma redenção plenamente realizada, ou seja, como arautos nós proclamamos a palavra de Deus, anunciamos a redenção e esperamos e estimulamos uma resposta daqueles que nos ouvem. Então esse é o papel do arauto, né? Depois disso, no capítulo 13 ele usa a metáfora testemunha. E eu não vou falar aqui sobre o capítulo 3, porque eu acredito que o John Stott ele teve uma intenção muito clara, né, por colocar esse capítulo 3 aqui, que fala da metáfora da testemunha, bem no centro do livro. A única coisa que eu vou dizer é que a metáfora aqui, ela está ligada a uma situação jurídica. Ou seja, não é aquela coisa da testemunha como eu pensei quando eu li o título e como provavelmente você pensou. Tá? Então, leia, tá? Mas já adianto que aqui a metáfora ela vai para o lado jurídico, né? Testemunha do ponto de vista mais jurídico do que aquele óbvio, né, que a gente vai falar que ele vai falar do testemunho do cristão e tal, mas a partir do ponto de vista jurídico, e é muito legal, mexe muito com o coração da gente aqui. A metáfora do pai, ela fala de relacionamento, compreensão e interesse. Enquanto pai, o pregador ele deve conhecer os seus filhos e deve lutar pela salvação deles, orando, ensinando, advertindo e cuidando. E tem uma citação aqui, nesse capítulo do pai, que está na página 88, e diz assim: qual foi a última vez que choramos de angústia espiritual por alguém? E por que isso aqui chama atenção? É porque o pai ele se envolve emocionalmente com os filhos, né, e com o processo. O pai sabe que cada filho ele é único, até tem uma expressão, né? Os filhos são que nem os dedos da mão, todos são filhos, mas nenhum é igual ao outro, né? Então, nós como pais, né? Eu como pai, tenho 4 filhos, eu uso essa expressão e vi muita gente usar já. De uma forma ou de outra, o John Stott está falando dessa característica do pai também. E essa pergunta aqui está vinculada a isso, ao fato de o pai se envolver emocionalmente. Olha só o que está aqui na página 88. Qual foi a última vez que choramos de angústia espiritual por alguém? Aí ele abre aspas e faz uma citação. O Dr. Dale, de Birmingham, tinha suas reservas quanto ao evangelista Moody, mas após ouvi-lo, sua opinião mudou. Ele passou a encará-lo com grande respeito, considerando que ele tinha direito de pregar o evangelho, aspas, pois era incapaz de falar de uma alma perdida sem lágrimas nos olhos. Então esse Dr. Dale, de Birmingham, ele tinha um preconceito quanto à pregação de D.L. Moody, e quando ele viu Moody pregar e falar dos perdidos com lágrimas nos olhos, ou seja, como um pai que vê que um filho está indo para um caminho ruim e sofre por isso, e esse Dr. Dale ele passou a respeitar, né, e dizer que Moody tinha o direito de pregar o evangelho. Claro que aqui a gente está falando de julgamentos humanos, né, mas é muito importante ver isso aqui. Por fim, ele fala da metáfora do servo, né, e quando chega na metáfora do servo, ele introduz o capítulo falando das palavras de Paulo aos Coríntios, quando eles perguntam assim, 1 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 3, né, que diz assim, mas quem é Paulo? Quem é Apolo? Né? Ou seja, tinha aquela divisão lá na igreja de Corintos, os membros da igreja, né, estavam atentando muito mais para os pregadores, né, para os apóstolos que tinham ido lá, e estavam se dividindo, um por Paulo, outro por Apolo, outro por Pedro, e assim vai. E Paulo pergunta assim, tá, mas quem somos nós para que vocês deem alguma importância para nós? E aí ele desenvolve todo o capítulo do servo a partir desse versículo aqui. Claro que, como eu disse antes, ele recheia muita referência bíblica, é muita citação, é muito profundo aqui o texto, e não é num videozinho curto como esse que a gente vai conseguir aprofundar. Mas ele desenvolve todo o raciocínio dele a partir desse versículo, e ele chega ao final mostrando da grande necessidade que nós temos enquanto pregadores e que a igreja tem de pregadores que tenham em si a manifestação do poder de Deus para a pregação das Escrituras. Então, nós, pregadores, precisamos do poder de Deus, do poder do Espírito Santo para a pregação das Escrituras. E ele fala aqui também, né, que a igreja precisa de pregadores assim.
Eu vou ler o último parágrafo que eu escrevi aqui, porque se eu não ler, eu vou tirar talvez a riqueza dele. O reverendo John Stott proclamou as palavras que foram transformadas nesse livro em abril de 1961. Jesus o chamou para si, ou seja, John Stott faleceu em 27 de julho de 2011, com 90 anos. Porém, naqueles 8 dias de 2020, eu tive o prazer de me sentar com ele e percebê-lo como dispenseiro, como arauto, como testemunha, como pai e como servo. Eu me atrevo a dizer que esse livro deveria estar nas mãos de todos os pregadores do Evangelho, ajudando-os a entender o seu lugar, a sua posição diante de Deus e da igreja, que é a noiva de Cristo. Também afirmo que o membro comum da igreja local deve se fazer valer desse livro, para não ser vítima de pregadores que, por deixarem de ser servos, deixam de ser pais, testemunhas, arautos e dispenseiros. Eu indico a leitura de O Perfil do Pregador, de John Stott, porque foi uma leitura muito proveitosa para a minha caminhada como pregador. Se eu não fosse um pregador, eu saberia, a partir desse livro aqui, identificar um pregador que está agindo conforme aquilo que o Novo Testamento, aquilo que Deus deseja, a partir do Novo Testamento, que nós pregadores sejamos. Então esse livro tem que estar na mão de todos os cristãos. Por isso, o título da minha resenha é O Livro que Todo Cristão Deve Ter e Ler, porque eu perdi 5 anos, desde o dia que eu comprei esse livro até o dia que eu li. Eu poderia ter aproveitado muito mais. Então eu indico, se você tiver oportunidade, compre e leia e releia, porque você vai ser um pregador melhor ou você vai ser um membro comum da igreja, aquele que não é pregador, que vai estar protegido, vai estar resguardado de falsos pregadores e de falsos mestres. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Pode ser que mais alguém precise ler esse livro como eu precisei e fui muito ajudado. Deus abençoe. Até a próxima.